A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém? Vamos colocar sobre os nossos pés, vamos ler a palavra que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem é a promessa de Deus. Você tem promessa de Deus na tua vida? Levanta a mão e diga amém. Deus vai falar ao nosso coração no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 48. Depois nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 34. A promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Se você puder também acompanhar lá no telão, deixa o Senhor falar conosco. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 32, versículo 48. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, repita comigo, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que os filhos de Israel dão em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela. Repita comigo assim: não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Deuteronômio 34, versículo 1 diz: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naphtali e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental. Versículo 3 do capítulo 34 de Deuteronômio diz: e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, repita comigo, num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel plantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor
ordenar a Moisés. Último versículo: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Você pode dizer amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, porque precisamos ouvir a tua voz. Que o teu nome seja engrandecido, pois sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Senhor tem grandes coisas a fazer, em especial o desejo de cumprir as suas promessas em nossas vidas. Então, Senhor, fala conosco e nos ensine o segredo da tua palavra, nos abençoando com a tua presença. Em nome de Jesus oramos e dizemos juntos amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Pode se assentar e deixa o Senhor falar ao teu coração. Aleluia. A palavra nos diz, de Gênesis a Apocalipse, que as promessas de Deus são inúmeras, elas são incontáveis, elas são promessas feitas para que o nome do Senhor seja exaltado nas vidas daqueles a quem Ele escolheu para servi-lo e na vida daqueles que Ele determinou, porque quando o Senhor determina uma vitória, determina uma promessa, ela vai se cumprir. Ouça o que o Senhor está nos dizendo nesse texto. Ele tem promessas para mim, Ele tem promessas para você. Quando Ele determinar uma promessa que depende dEle, essa promessa vai se cumprir. Quando Ele determinar uma promessa que depende dEle, depende de mim, talvez ela não se cumpra. Então Ele vai nos ensinar nesta palavra como alcançar a promessa de Deus em nossas vidas. Olha aqui para mim. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Você pode levantar a tua mão e dizer glória a Deus? Fique com a palavra de Deus, que a promessa de Deus se cumprirá na tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz no livro de Êxodo, capítulo 2, 3, 4 e 5, que Moisés nasceu da tribo de Levi. A família de Moisés veio de uma tribo de levitas. Moisés já tinha uma história já determinada por Deus, uma história de promessa, uma história de vitória, uma história de muitas experiências diante de Deus. Moisés, vou encurtar um pouco a história, que aos 3 meses ele é colocado no rio Nilo, e ali ele é colhido pelas servas de Faraó, e a filha de Faraó toma Moisés e cuida dele. Ele é cuidado na Universidade do Egito, ele aprende os segredos do Egito, mas a vida de Moisés segue. Moisés vê que Deus tinha algo diferente na vida dele. Deus tem algo diferente na tua vida. Você pode levantar a tua mão? Moisés nem imaginava a grandeza da promessa de Deus na vida dele, aleluia, mas Deus tinha. Ele vê o povo hebreu sofrendo, e ele vendo a mão de Deus, precisando operar, ele não espera, ele é impulsivo, ele vai, mata um egípcio, estou encurtando a história, e foge para uma terra distante, onde ele é acolhido pelo seu sogro Jetro. E ali Moisés passa uma temporada, ele cuidando dos gados do seu sogro, dos pertences do seu sogro, do rebanho do seu sogro. Ele vê uma sarça ardente em chamas. E ele fica curioso. Deus estava se manifestando a Moisés pela primeira vez da sarça ardente e diz para ele: Moisés, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar que você está é um lugar santo. Deus estava dizendo a Moisés: por causa da minha presença neste lugar, este lugar é um lugar santo. Note bem que o bate-papo com Moisés começa exatamente aqui, porque a partir de aqui,
Deus começa a lançar promessas para Moisés. Deus dá poderes a Moisés. Deus dá determinação para Moisés. Deus dá orientações para Moisés. Mas Moisés, ele questiona Deus: como eu posso, Senhor, fazer isso que o Senhor está me falando, que é ser libertador dos hebreus, que é tirar o meu povo do Egito, se Faraó não irá deixar? Note bem, amados, Deus olha para Moisés e fala para Moisés: está vendo, Moisés, esse cajado que você está segurando na mão? Jogue no chão. Deus estava começando a ensinar a Moisés que Deus tem todo o poder, toda a autoridade, basta uma palavra dele para a promessa dele se cumprir na tua vida, assim, ó. Levanta tua mão, se eu profetizar na tua vida. Basta uma promessa de Deus na tua vida para a promessa dele se cumprir diante dos teus olhos. Aleluia. Levanta a mão e diga assim: glória a Deus. Deus começa a se revelar a Moisés. Quando entendemos que Deus quer se revelar a nós, entendemos que a promessa dele é mais real do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Moisés começa a olhar para aquele cajado no chão, aquele cajado se converte, se transforma em uma serpente, ele corre da serpente para um lado, a serpente vai atrás dele, ele corre para o outro, a serpente vai atrás dele, e o Senhor dá ordem para Moisés: Moisés, toma essa serpente na mão. Moisés, com medo, com tremor, assustado, ele pega aquela serpente na mão, ela se converte novamente, se transforma em cajado. Mas Moisés não ficou satisfeito. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o desejo das promessas que Ele tem nas nossas vidas, mas nós somos limitados e temos limitações. Deus olha para o coração de Moisés e fala para Moisés: Moisés, coloca a tua mão dentro da tua vestimenta. Moisés pega a mão, coloca dentro da vestimenta. Retira a sua mão, Moisés. A mão de Moisés estava com lepra. Moisés olha para a mão dele, fica assustado mais uma vez. E Deus fala para ele: volta com a tua mão para dentro da tua vestimenta. Moisés coloca a mão dentro da vestimenta. Pode retirar, Moisés. A mão de Moisés volta como era a sua carne anterior a este processo. Deus começa a mostrar para Moisés mais coisas. Que Ele é o Deus de toda situação, Deus do impossível, aleluia. Deus continua no controle das nossas vidas em qualquer situação que há em nossas vidas. Deus começa a falar para Moisés: Moisés, aquilo que eu tenho para fazer contigo é muito maior do que você está pedindo, pensando, imaginando, querendo ou não querendo. Eu vou realizar o meu processo com os filhos de Israel, porque o clamor deles chegou até os meus ouvidos, e eu quero usar a tua vida, Moisés, eu quero te usar, Moisés, para esse processo. É muito clamor mais uma vez, Deus quer te usar. Olha aqui para mim se você puder. Deus quer te usar. Deus quer te usar na tua casa, Deus quer te usar no teu trabalho, Deus quer te usar na igreja, Deus quer te usar onde você estiver. Deus vai fazer isso se você tiver no desejo que a promessa dele se cumpra na tua vida. Aleluia! Ei, decanta, aramasi decomanai. A promessa de Deus, ela é tão real, que ela vai se tornar real se você crer e confiar e acreditar. Moisés então começa a perceber que Deus iria fazer muitas outras coisas através dele, na vida dele, e sempre que ele ficasse atento, Deus iria realizar a vontade dele na vida de Moisés. Note bem, Moisés era muito impulsivo, mas Deus gostava de Moisés. Moisés chegou diante de Deus e falou: Senhor, o Senhor está me chamando para fazer isso, mas o Senhor sabe que eu tenho a língua pesada. O Senhor sabe que eu não falo muito bem, eu não sou eloquente. Como é que isso vai acontecer, Senhor? Moisés, por acaso, não sou eu que fiz a língua, não sou eu que fiz o homem, não sou eu que faço todas as coisas? Moisés tenta passar a responsabilidade, como é o costume nosso, passar a responsabilidade para o outro. Olha, Senhor, passa esse negócio aí para Arão. Tá bom, Moisés, vou chamar Arão. Mas eu coloco algo na tua mão
eu coloco o cajado na tua mão, Moisés. Este será o sinal entre eu, você e Arão, e aquilo que nós estamos conversando aqui. Os sinais te acompanharão e você usará o teu cajado. Deus estava dando a Moisés autoridade. Ei! Você sabia que Deus te dá autoridade? Você sabia que a promessa de Deus na tua vida é com autoridade? Você sabia que Deus tem algo a realizar na tua vida? As promessas que Ele tem acontecerão, se cumprirão com a autoridade que Ele te dá? Porque Ele estará presente em nossas vidas. Os sinais acompanharam Moisés. Acontece que teve uma hora em que Moisés desagrada a Deus nos seus pensamentos. E Deus, Êxodo capítulo 4, versículo 24, você pode perceber que Moisés estava em uma estalagem e Deus tem o desejo de matar Moisés. Quando eu li esse texto eu fiquei impressionado. Olha, Moisés era amigo de Deus, Deus falou com ele face a face, Deus chama Moisés para a promessa se cumprir na vida de Israel, e agora Deus tem um desejo de matar Moisés. Eu fiquei encucado com essa passagem. A palavra diz que a mulher de Moisés, Zípora, ela entra entre Moisés e Deus, se ajoelha aos pés de Moisés e diz para Moisés: tu és um homem sanguinário. Homem sanguinário significa aquele que gosta de ver sangue derramado, que gosta de ver sangue. E ela, pela atitude dela, desagradando a ela, Deus pensa: olha, Moisés não está só desagradando a mim, mas desagradando a ela também. Deus se lembra das promessas que ele havia feito a Moisés, e ele desiste de tirar a vida de Moisés. Deus, ele recorda Êxodo 23, 22, uma ordem que ele havia dado a Moisés. Ouça o que o Senhor disse a Moisés: Moisés, a ordem que eu te dou é esta: se ouvir a minha voz, faze tudo o que eu te disser. Olha aqui para mim. A ordem de Moisés, que Deus deu para Moisés, é para mim e para você hoje. Se ouvir a minha voz e fazer tudo o que eu te disser, eu serei contigo. Se os seus inimigos forem seus inimigos, eles serão meus inimigos. Se os seus adversários continuarem seus adversários, eles serão meus adversários. A ordem que Deus deu para Moisés era esta: ouça a minha voz e faça tudo o que eu te disser, e as promessas se cumprirão na tua vida. Acontece que o povo caminha com Moisés no deserto, próximo do deserto de Refidim, e ali o povo começa a murmurar dizendo: nós, se estivéssemos lá no Egito, teríamos comida, não teríamos sede, e nós estamos aqui no deserto com muita sede, pronto para morrer. Moisés, nós estamos achando que a culpa é sua, que Deus nos tirou de lá para morrer aqui. O povo começa a murmurar contra Moisés e contra Deus. Era hora de Moisés usar o cajado. No texto que nós lemos, a palavra do Senhor diz que Moisés foi levado a um monte chamado Monte Nebo. No Monte Nebo, Moisés não sabia o que iria acontecer ali. Ele tinha 120 anos. O Senhor mostra para Moisés a planície do Rio Jordão, as terras, os vales, onde a visão pudesse alcançar em dias de sol, dias limpos, poderia até enxergar Jerusalém. Deus começa a mostrar a Moisés a grandeza da promessa que ele havia feito a Jacó, a José, a Abraão. Note bem, amados, que ali no Monte Nebo, uma terra prometida por Deus, Deus chega para Moisés e fala para Moisés assim: Moisés,
neste monte você morrerá. Já imaginou Deus falando isso para mim? Deus falando isso para você? O Monte Nebo, uma altitude de 817 metros. Deus começa a falar para Moisés que ali ele vai morrer. No Monte Nebo era um lugar decretado por Deus naquilo que iria acontecer, porque Moisés havia prevaricado contra Deus. Prevaricar, sabe o que significa essa palavra? Significa deixar de praticar uma ordem de Deus, sabendo aquilo que eu devo fazer, sabendo aquilo que eu devo realizar, ou por causa de um interesse pessoal ou um sentimento pessoal. Moisés deixou de cumprir a ordem de Deus. Lá em Refidim, lá quando o povo estava reclamando com sede, ele achou que o povo iria apedrejá-lo. Senhor, só me falta apedrejar. E Deus continua falando para Moisés: olha, Moisés, você deixou de me santificar diante de todo Israel. Eu fiz muitos milagres contigo, eu dei a você um cajado, dei a você autoridade, e você deveria ter usado essa autoridade lá, quando eu estive diante de ti, e falei para você, bata na rocha, fale para a rocha, e vai sair água, Moisés, eu estarei lá. Prevaricar muitas vezes nos impedem das bênçãos do Senhor, das promessas do Senhor alcançarem as nossas mãos. Deus começa a falar para Moisés de algo que talvez tenha acontecido a cada dia diante dos nossos olhos. Estamos deixando de ouvir a voz de Deus, estamos deixando de falar de Deus, estamos deixando de realizar o desejo de Deus, aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Talvez as promessas não estão chegando diante de nós, porque nós não estamos agradando a Deus, estamos deixando de entender. Olha aqui para mim, se você puder, que o nosso Deus, Ele é santo, 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 e não há outro como Ele. Estamos tentando levar uma vida do jeito que agrada o nosso coração. Levanta a mão e diga comigo: Ele é santo, 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 aleluia. Ele é santo, santo, santo. E Deus quer realizar promessa na nossa vida, mas precisamos entender que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ei, de cantar a massa de comanai. Oh, aleluia! A promessa de Deus ainda está de pé. A promessa de Deus ainda é real. Ainda é real. Eu comecei a entender que Deus começa a punir Moisés, porque Deus queria usar um exemplo que serviria para toda a eternidade da humanidade. Ouça a voz de Deus e cumpra, porque as promessas dele podem não se cumprir nas nossas vidas. Deus fala para Moisés: você vai morrer aqui. Esta é a terra que sob juramento eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a descendência eu darei. Eu trouxe você aqui para Moisés para você vê-la com seus próprios olhos, porém para lá você não irá. Assim morreu Moisés, servo de Deus, e acontece algo fantástico. Moisés morre no monte a 817 metros de altura. Deus pega Moisés, desce com ele até o vale, e lá no vale o próprio Senhor o sepulta. Eu posso imaginar como foi este velório, este enterro. Eu posso até querer imaginar como é que isso aconteceu, mas tinha algo na vida de Moisés que agradava a Deus, tinha algo na vida de Moisés que Deus se agradava. A palavra do Senhor diz que Moisés morreu com 120 anos, mas os seus olhos não escureceram, nem se lhe abateu o vigor. Mas a promessa que Deus tinha para Abraão, Isaque e Jacó não entrou no coração de Moisés, e Moisés morreu ali, foi sepultado num vale. Deus nos fala nesse texto o que eu devo fazer para receber a promessa dele na minha vida.
Você tem promessa de Deus? Deixa eu profetizar mais uma vez na tua vida. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida se você fizer a parte que cabe a Deus. A parte que cabe a você, você precisa fazer. Faça aquilo que Deus determinou na tua vida e você verá as promessas de Deus se cumprindo. Olha aqui para mim, uma por uma, porque nenhuma palavra do Senhor cairá por terra. Tudo que Ele diz acontece, aleluia. Ele é santo, 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 e Ele é todo poderoso, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. A primeira coisa que nós não temos que fazer, são 6 coisas que eu marquei nesse texto que nós lemos. A primeira coisa, eu não posso agir impulsivamente, eu não posso agir sem pensar, eu não posso agir sem meditar, eu não posso agir sem avaliar os erros, eu não posso agir só pensando que vai dar tudo certo, eu tenho que agir calculando o certo e o errado, calculando que vai dar certo ou não. Moisés foi impulsivo e colocou a impulsividade na frente da fé. Você pode exercer sua fé sendo sábio. Você pode exercer sua fé não sendo impulsivo, não agindo sem pensar. Você vai adquirir a promessa de Deus. Segundo, não podemos deixar de ouvir a voz de Deus. Deus está falando com você nesta noite. Talvez em algum questionamento, talvez em alguma seta que vem te perturbar, fazer você vacilar entre 2 pensamentos, mas a palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira, ela não voltará para Ele vazia, sem realizar aquilo que Ele apraz. Preste atenção numa coisa, a melhor escolha da tua vida é ouvir a voz de Deus. Segundo, ouça a voz de Deus no teu quarto, na tua casa, no teu trabalho, na igreja. Deus quer falar conosco em todo tempo, em toda hora, em todo instante. Deus quer usar a natureza, Deus quer usar o ímpio, Deus quer usar a tua criação, mas Deus tem um desejo de falar conosco, aleluia. Deus tem alegria de falar conosco. Ouça a voz de Deus. Terceiro, não tema a circunstância. Olha aqui para mim. Talvez no nosso meio, quem esteja nos assistindo em casa, está sendo oprimido pela circunstância, está sendo como se estivesse sendo pressionado em um canto, mas Deus manda te dizer nesta noite, Ele é o Senhor da tua vida, Ele tem na mão todo o poder, Ele tem na mão toda a autoridade, Ele pode transformar esta circunstância em promessas que vão se cumprir diante dos teus olhos. Levante a tua mão e diga assim, glória a Deus. A promessa de Deus, aleluia, ela é tão real, ela é tão verdadeira. Quando você entra dentro da Bíblia, deixa de ser apenas ouvinte e passa a ser um ouvinte praticante. As promessas de Deus, aleluia, se cumprirão diante dos teus olhos. Aleluia, fecha tua mão lá no alto assim, olha, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, pois a promessa dele é real na nossa vida. Não tema a circunstância, o Senhor pode converter tudo isso. Deus costuma fazer um reboliço santo. O que eu entendo com reboliço santo? Ele permite que as coisas se compliquem o máximo possível, mas depois ele chega com a mão poderosa, desembaraça aquele negócio, coloca tudo em ordem e glorifica o nome dele na tua vida e nessa circunstância. Esse é o Deus que nós servimos e adoramos. Não faça aquilo que ordena o teu coração, mas faça aquilo que Deus ordena. Eu me lembro agora que Pedro olhou para um lençol que descia segurado em 4 pontas. O apóstolo Pedro teve aquela visão estranha. E quando o lençol ia descendo, ele percebeu que dentro daquele lençol tinha toda sorte de répteis, animais, limpos e impuros, como dizia a lei judaica. E o Senhor disse para Pedro, Pedro, mata e come. Pedro falou, de jeito nenhum, Senhor. E o Senhor fala para Pedro, Pedro, mata e come por 3 vezes. E Pedro, de forma nenhuma, Senhor, eu comerei algo impuro. O Senhor está mostrando para Pedro que tudo o que ele faz é puro, perfeito e reto. Talvez não seja aos teus olhos, mas se o Senhor mandar,
faça, porque Ele vai transformar aquele negócio em algo que vai ser bom, perfeito e agradável para Ele, mas a promessa dEle está a caminho. Deixa eu professar na tua vida mais uma vez, olha, você está me ouvindo agora? A promessa dEle está a caminho. Eu posso ouvir um glória a Deus? A promessa dEle está a caminho, aleluia, aleluia. O Senhor fala para Pedro, olha Pedro, entre judeus e gentios, aquele que me recebe, este também será limpo, este também será santo, este também não precisa ser circuncidado, mas se meu coração estiver nele, ele será salvo. O quarto item que eu anotei aqui para nós meditarmos na palavra: faça o que Deus mandar você fazer, não questiona. O quinto, santifique-se o Senhor. Não aceite brincadeiras contra Deus. Não aceite dizer que as coisas do Senhor não são santas. Não aceite alguém dizer que Deus não opera mais milagres. Não aceita ninguém dizer que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Então eu profetizo na tua vida nesta noite: Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor de tudo que você tem, porque todas as coisas foram feitas por Ele e por meio dEle, tudo é dEle, inclusive você. Você pode levantar a tua mão e dizer glória a Deus? Coloque sobre os seus pés, em nome de Jesus. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Ele foi impossível na frente da fé. Ele não ouviu a voz de Deus quando deveria ter ouvido, porque ele já tinha experiência para isso. Ele temeu a circunstância, ele não fez o que Deus mandou, ele não santificou o Senhor no meio da congregação de Israel. Mas tem um último item que Moisés deixou de lado. E eu quero fazer uso deste item para a igreja de hoje. Moisés deixou de usar o cajado de Deus. Eu me lembro que o Senhor uma vez colocou um cajado na minha mão. Aquele cajado tinha 3 pedras redondas. E ele era comprido, bonito, e Deus me entregou aquele cajado, eu tomei posse daquele cajado, eu não entendi, nem sabia o que era um cajado, e Deus colocou aquele cajado na minha mão. Cajado significa autoridade que Deus entrega ao seu servo. Cajado significa que quando você usar, Deus vai estar junto dentro daquela decisão, se eu estiver dentro da palavra, e Ele vai realizar um milagre na vida daqueles que crerem na palavra de Deus. Um cajado nos faz meditar em prevaricar, porque prevaricar significa saber que tem autoridade e não usar, saber que pode colocar o nome do Senhor para o santificar e não fazer isso. E todo pastor que Deus ungiu tem esse cajado na mão. Você pode ver esse cajado na minha mão pela fé? Então, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero usar este cajado para dizer à igreja que a ordem que Deus deu para Moisés, para ouvir a voz dele e fazer tudo o que ele disser, Deus seria com ele. Deus disse: eu serei inimigo do teu inimigo, serei adversário do teu adversário, Moisés. Isso quer dizer, Moisés, que eu vou estar com você em todo o tempo. Eu quero fazer oração para a igreja nesta noite, convidar para você sair daqui à frente, sair do seu lugar, vem aqui à frente. Porque tem promessas que Deus quer realizar na tua vida. E eu não quero prevaricar contra Deus. Eu não quero deixar de receber as promessas de Deus na minha vida. E não quero que você deixe que as promessas de Deus se percam no caminho. Deus quer abençoar a tua casa, aleluia. Deus quer abençoar os teus filhos, glória a Deus.
Deus quer abençoar esta igreja, Deus quer fazer algo poderoso no nosso meio, Deus quer realizar grandes milagres, porque é isto que diz a palavra: milagre da salvação, milagre de cura, milagre de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, milagre de que tudo que há, tudo que existe será consagrado a Deus, porque foi Ele quem me deu, milagre de que eu devo amar a palavra, eu devo amar o Senhor acima de todas as coisas, que eu devo amar o meu irmão como a mim mesmo. São promessas que Deus nos entrega, de viver longos dias nessa terra, se eu for filho obediente a meus pais. Isso tudo se resume em uma só: ouça a palavra de Deus, guarde no teu coração, ame a palavra de Deus, faça com que a palavra do Senhor seja notório nos teus lábios, seja no teu coração, e que você adore o Senhor acima de todas as coisas. Deixa de justificar aquilo que Deus coloca na tua mão e passa a fazer a vontade de Deus acima de tudo que Ele te entrega. Oh, decantar amassi de colmanai, ribalabassi de canta névias. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, eu quero estender a minha mão para primeiro ir em conformidade com a tua palavra, que diz: se eu ouvir os teus mandamentos, e guardar os teus mandamentos, e colocar em prática aquilo que o Senhor tem me ensinado, Deus, a promessa do Senhor se cumprirá na minha vida, como foi pregado na semana passada, se cumprirá uma por uma. Eu não serei cauda, mas o Senhor me colocará como cabeça. Oh, aleluia! O que eu quero dizer, que não adianta eu vir aqui no púlpito e falar algo que Deus não falou, e dizer algo que vai agradar apenas o teu coração, mas nós estamos aqui para declarar que a palavra de Deus é verdade, e ela é real na tua vida, se você ouvir e guardá-la no teu coração, e colocá-la em prática. Coloque a mão no teu coração. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se você não entendeu, deixa eu explicar. Nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias terríveis, estamos vivendo dias que parece que o inferno está aqui na terra, maldade espalhada por todo canto, tristeza, decepções. Parece que o Senhor está dando sinal e nós não estamos ligados nos sinais. A natureza está gritando, o mundo parece que é mais poderoso do que a palavra, mas onde está a tua posição como servo? Onde está a tua posição como salvo? Onde está a tua posição que busca aprender a palavra de Deus e anunciá-la em todos os cantos da terra? Onde está a tua posição? A tua posição para orar pelos teus filhos, para orar pela tua família, para pagar o preço para os teus familiares que ainda não se converteram. Onde está a tua posição com Deus? Porque Deus quer entregar promessas na tua vida, e eu preciso chamar a atenção dEle, eu preciso ser obediente a Ele. Porque não adianta, como pastor, cajado na mão, profetizar coisas para a tua vida abençoadas. Elas não acontecerão se você não estiver na posição que Deus quer. Elas não serão realizadas na tua vida se você não fizer a tua parte. Oh, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Como pastor, não posso obrigar ninguém a fazer nada. Como pastor eu não posso, eu entendo o que Moisés passou ali. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo toque o teu coração nesta noite. Que o Espírito Santo visite o teu coração nesta noite. Que o Espírito Santo abra o teu entendimento nesta noite, porque tem promessas de Deus que estão paradas, tem promessas de Deus que estão neutralizadas, tem promessas de Deus loucas para se cumprirem, mas nós não estamos na posição que Deus quer. Não estamos na posição que Deus quer.
estamos questionando, estamos murmurando, lançando responsabilidades para o pastor, para o vizinho, para o marido, para a esposa, para todo mundo. Mas não estamos na posição que Deus quer. O Senhor fala algo que agrada o meu coração. Ele diz: Moisés impôs as mãos sobre Josué, e ele ficou cheio do espírito de sabedoria. E o povo temeu a Josué por causa de Moisés, e por causa da autoridade de Deus estava sobre Moisés, e passou para Josué. O Senhor diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Fecha os teus olhos, eu estou querendo te dizer que você está face a face com Deus. Ribalabasidecomanai, ridecantaramasidecomanasubia, ribalaias nébias, ribalabasidecantaramasidecomanai, ridecantaramasidecomanasidecomanasubia, ribalabasidecantaramasidecomanasidecantaраmanai. Você está face a face com Todo-Poderoso. Ei, você está face a face com aquele que é santo, santo, santo. Ele não aceita imundícia, ele não aceita pecado, que ele diz na palavra. Hoje é noite de conserto, hoje é noite que Deus passa um prumo na tua vida. Deus passa um prumo. Ei, decantaramasidecomanai, ridecantaramasidecomanasúbia. Eis aí o cajado do Senhor, eis aí o cajado de Jeová, eis aí a vontade de Deus para com toda a igreja que professa Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Ridecantaramasidecantaраmanai. Ei, para de dizer, para de perceber, a vida é minha, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu realizo aquilo que lhe me apraz. O Senhor manda te dizer que a vida que você tem é dele, é Ele quem governa a tua vida, é Ele quem te dá o fôlego de vida, é Ele quem realiza a vontade dele na tua vida, porque um dia você entregou a vida a Ele e hoje Ele tem ciúmes de você. Ridecantaramasidecomanai. Oh, Senhor da glória, passa, Senhor, um prumo em nossas vidas, vê se há algum pecado que não esteja agradando ao Senhor, vê se há alguma atitude que não esteja agradando ao Senhor. Eu levanto a minha mão com a autoridade do Senhor. Perdoa-lhes os pecados, Senhor, perdoa-lhes os pecados, perdoa os meus pecados, Senhor, nesta noite, pois nós queremos receber as tuas promessas, e queremos santificar o teu nome onde quer que nós estivermos, queremos que o Senhor esteja presente em nossa vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida nesta noite. Levante a tua mão agora, se você puder. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida nesta noite. O sangue de Jesus da cabeça até a planta dos pés, Ele lava, Ele purifica. O sangue de Jesus da cabeça até a planta dos pés, Ele transforma o coração do homem, Ele muda o coração do homem, Ele nos dá livre acesso ao Pai. E nós podemos chegar diante dele e dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus, nós levantamos as nossas mãos para agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá nesta hora, de colocar a nossa vida no teu altar, e dizer que o teu sangue nos lava e nos purifica, e que nós temos livre acesso ao Senhor,
para lançar sobre Ti a nossa ansiedade, a nossa impulsividade, tudo aquilo que nos impede de entrar no Santo dos Santos. Nós queremos quebrar toda a obra do diabo, nós quebramos toda a obra do diabo, nós ordenamos nesta hora que toda a obra das trevas seja quebrada, toda a obra do inferno seja quebrada, toda a corrente nos seus pés, na sua mão, seja cortada, seja arrancada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu profetizo a vitória do Senhor na tua casa, na tua família. Eu profetizo a promessa de Deus sendo liberada, aleluia, levanta a mão mais alto que você puder. Eu profetizo a promessa de Deus sendo liberada. Olha, não são poucas, são muitas. Eu profetizo a promessa de Deus sendo liberada e colocada na tua mão, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do meu Senhor, do meu Salvador Jesus Cristo, para a glória daqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos ouvindo em casa, a glória do seu esteiro na vida deles, para a glória do Senhor na tua vida, para a glória do nosso Senhor nesta igreja, porque o nome de Jesus é exaltado, o nome do Senhor é glorificado. E eu quero te convidar nesta noite, olha, fazer assim, olha,